Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje eu queria falar com você sobre ouvir a voz de Deus. Quando nós falamos com Deus diretamente o que nós estamos sentindo no coração, nós vamos receber a resposta. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: quando você for orar, quando você for conversar com Deus, entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto. Porque o Pai vai ver em secreto e vai te honrar publicamente. Tem coisas que nós falamos só para Deus, porque Deus vai entender, Deus vai nos ajudar, vai nos dar força. Às vezes nós falamos para alguém que não deveria falar. Nem todas as pessoas vão nos entender, nos aceitar e nem concordar com o que nós pensamos ou falamos. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e também ouvir a nossa própria voz. O que é que nós estamos sentindo? O que é que nós estamos passando? Muitas vezes, só Deus é que vai nos entender. Muitas vezes, só Deus é quem vai nos acalmar e vai falar conosco também. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e ouvir também a nossa própria voz. Algumas pessoas na Bíblia não souberam ouvir a voz de Deus. Porque não basta apenas ouvir, mas obedecer principalmente. Nós temos muitas pessoas na Bíblia que ouviram, mas não obedeceram. Adão, Jonas. Então, algumas pessoas ouviam a voz de Deus, mas não obedeciam. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque às vezes nós estamos também passando por problemas que só Deus é quem vai conseguir. Ele sempre vai conseguir ouvir. Ele vai nos acalmar. Porque o homem às vezes não vai entender, vai julgar, vai criticar e dar conselhos assim: se eu fosse você, fazia isso, revidava. E nem sempre os conselhos dos homens são bons. Porque eu posso dizer, se eu fosse você, faria isso. Mas será que eu realmente faria? Ou só estou dando conselho para que você realmente faça aquilo que você acha que é o correto? Mas o correto é falar com Deus, é ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas ouviram a voz de Deus e também Deus ouviu a voz de muitas pessoas. Deus ouviu a oração de Ana, Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus ouvia também muitas pessoas, como também as pessoas ouviam a voz de Deus. Abraão, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, muitas pessoas ouviam a voz de Deus e obedeciam. Nós precisamos aprender a quem nós devemos ouvir, o que realmente as pessoas nos dizem, o que devemos fazer. Será que é o correto? É muito importante a gente conversar com Deus, muito importante, antes de tomar qualquer decisão, ouvir a voz de Deus e deixar que Deus também escute não somente a nossa voz, mas o nosso coração
o que estamos sentindo, o que nós estamos passando, o que nós estamos necessitando. Deus sabe o dia, a hora e como chegar com providência em determinadas decisões que nós tomamos na vida. E Deus, ele sempre vai estar disposto a nos ouvir. E nós, estamos dispostos a ouvir a voz de Deus? A Bíblia fala de um homem chamado Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, um homem respeitado. As pessoas procuravam Jairo para ouvir conselhos, ouvir preces. Jairo era o chefe da sinagoga. Mas teve um momento que Jairo ouvia falar de Jesus, mas teve um momento que ele teve que procurar Jesus para curar a filha dele. Mas algumas pessoas disseram: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Mas ele não deu ouvido às pessoas dizendo que a filha dele já estava morta. Ele apenas gravou na sua cabeça que Jesus poderia curar, que Jesus tinha poder para ressuscitar. Jairo ouvia aquelas vozes que diziam assim: procure Jesus. Ele não deu ouvidos àquelas vozes que diziam: Jairo, sua filha já morreu. Ele não queria saber de ouvir isso. Ele só queria saber que Jesus poderia ter a cura para a filha dele. Ele preferiu ouvir a voz que estava no coração dele, que Jesus é o Deus do impossível. Jesus pode todas as coisas. E Jesus foi na casa de Jairo e ressuscitou a filha dele, porque ele deu ouvido àquilo que é verdadeiro, aquilo que pode realmente acontecer quando se tem fé. Jairo tinha muita fé em Jesus, por isso que ele procurou Jesus para curar a filha dele, mesmo as pessoas dizendo que a filha dele já tinha morrido, mas ele não deu ouvidos a isso. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e deixar Deus ouvir a nossa voz. Você já parou para ouvir também a sua própria voz, o que o seu coração está dizendo? Escute também a sua voz. Às vezes escutamos as vozes dos outros e tomamos atitudes ou decisões que não são boas. Na Bíblia fala de algumas pessoas que ouviram a voz de Deus e não obedeceu. Esta semana, a partir de amanhã, nós vamos fazer uma série de mensagens. Pessoas que ouviram a voz de Deus e obedeceu. Pessoas que ouviram a voz de Deus e não obedeceram. E nós vamos ver as consequências de quem escuta a voz de Deus e obedece, ou escuta a voz de Deus e não obedece. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, obedecer. E precisamos também ouvir a nossa própria voz. O que é que minha voz está dizendo? O que é que meu coração está dizendo? O que eu vou fazer? A decisão que eu vou tomar? Realmente eu tenho escutado a voz de Deus? O que é que eu devo fazer? Ou eu estou escutando outras vozes de pessoas que estão colocando coisas na minha cabeça que eu estou acreditando que aquela pessoa está com a razão? Deus é o dono da razão. Deus é o dono da verdade. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Aprenda a ouvir a voz de Deus e deixe Deus ouvir a sua voz e que você também escute a sua voz. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando for conversar com Deus, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao Pai em secreto. Ele vai ver em secreto e vai te honrar publicamente. Isso é maravilhoso. Durante esta semana, nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus. Vamos ter uma série de mensagens sobre ouvir a voz de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos mais uma vez aqui falando sobre ouvir a voz de Deus. A quem você tem escutado?
escute a palavra de Deus e compartilhe com as pessoas que você ama, que você gosta. Até amanhã, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.